Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à parábola do trigo e do joio que foi narrada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se encontra Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 13, a começar dos versículos 24 ao 30. Assim está escrito: propor-lhe outra parábola, dizendo. Por que outra? Porque antes, nos versículos primeiros do capítulo 13, ele contou a parábola do semeador. Então, propor-lhe outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe diz: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo atai-o no meu celeiro. E nos versículos 30 ao 43, os apóstolos pediram para Jesus explicar a parábola do joio e do trigo. E Jesus respondeu a ele da seguinte maneira: e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa e o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançar-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça para ouvir. Aqui está esta parábola que foi narrada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com respeito ao trigo e o joio. É verdade que tem parábolas que ela tem duplo sentido, ela é abrangente. Nesta parábola aqui, nós podemos dizer que o reino de Deus que ele veio inaugurar na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o governo de Cristo na vida de todos aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. Então esses pertencem já ao reino de Cristo, que vamos se chamar a igreja. Então Cristo é o cabeça da igreja. Ele governa sobre a sua igreja. E os membros estão submissos ao seu governo. No entanto, existe um reino amplo, que é o reino deste mundo, que ainda Cristo não reina totalmente como ele irá reinar, né? Isso irá ocorrer quando ele plantar o seu reino milenial, quando ele vem para dar livramento a Israel das nações que irão querer destruir, exterminar Israel. Então Cristo virá e dará livramento a Israel. Então ele vai separar já neste
período, aí todos aqueles que causam escândalo no seu reino. Então, é aquele que vinde a mim, bendito do meu Pai, que possui por herança o reino de Deus, que está fundado desde a fundação dos séculos. Então, só irão participar do reino milenial de Cristo aquelas nações que deram abrigo a Israel e Israel também. Então, Cristo irá reinar 1000 anos. No entanto, ele irá exterminar todos aqueles que causaram escândalo até esse presente momento. No entanto, o reino de Deus, como eu dissera, é a igreja também. Então, na igreja existe o trigo e existe o joio. Nós vemos nessa parábola que alguém queria tirar o joio. Ele disse, não, para que vocês não cometam um erro. Porque são parecidos, né? Quem são essas pessoas que estão na igreja de Cristo e são joio? São aquelas pessoas que causam escândalos, são aquelas pessoas que usam os falsos ensinamentos, heresias, são aquelas pessoas que se apostatam da fé, e dizem que são cristãos com interpretações errôneas da palavra de Deus. Essas pessoas causam escândalo no meio da igreja. Mas vai chegar um tempo em que irá haver uma separação. Quando o Senhor Jesus Cristo vier arrebatar a sua igreja, todos esses que causam escândalos, divisão, através das suas heresias, das suas apostasias, eles não irão participar do arrebatamento da igreja. Então, não há motivo de o cristão que conhece a Bíblia se escandalizar por aquilo que acontece no convívio cristão, na igreja de Cristo. Sempre existiu e sempre irá existir. Nós vemos na Bíblia que houve julgamento de Deus com determinadas pessoas quando tentaram fazer as coisas com engano, pensando que Deus não estava vendo. Ananias e Safira foram dois ali que venderam a sua propriedade e mentiram a Pedro, mas não estava mentindo a Pedro, estava mentindo a Deus, estava mentindo ao Espírito Santo de Deus. E ninguém mente a Deus no Espírito Santo de Deus. Então, para provar que haverá um julgamento, então aquele casal morreram dentro da igreja. Por que hoje não acontece? Porque há um tempo determinado para Deus julgar. Então isso aconteceu, está registrado na Bíblia, Atos capítulo 5, para mostrar que Deus vê tudo, que ninguém esconde nada da presença dele. Nós vemos também em Coríntios também, estava ali uma pessoa que estava abusando da mulher do seu pai, sua madrasta nesse caso. Então, Paulo não estava presente, mas disse, reúne o meu espírito com o vosso espírito, o tal que praticou tal ato seja expulso do meio de vós. O corpo seja entregue a Satanás e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então já houve julgamento de joio que estava dentro da igreja. Então, por que houve esse julgamento já? Deus quis agir dessa maneira com esse tipo de pessoa, para mostrar que Deus tudo vê e que um dia haverá um julgamento. Então Jesus disse que é inevitável que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então nós estamos vivendo na última hora e Satanás tem semeado o seu trigo no meio do joio. Pessoas que entram na igreja não para adquirirem a salvação, mas com outros intentos, com outros propósitos. Nós vimos ali o mágico, quando Pedro, Deus usava Pedro,
ele curava as enfermidades, expulsava demônios, ele ofereceu dinheiro, ele até se converteu, foi batizado e seguia Pedro. Depois ofereceu dinheiro para que Pedro também desse, ou colocasse a mão sobre a cabeça dele e ele recebesse também esse poder para fazer aquilo que Pedro disse. Então Pedro amaldiçoou, né? Que ele não teria parte nesse ministério, porque o coração dele não era fiel para com Deus. Então, sempre existiu e sempre existirá pessoas com má intenção vão se converter, não para ser salvo, não para ter um compromisso com Deus, principalmente que nós estamos vivendo na época de um evangelho distorcido, enquanto as pessoas vão à procura das bênçãos, vão à procura dos bens materiais, vão à procura de curas, né? Vão à procura de favores imediatos, não procuram Jesus para que as suas vidas sejam transformadas. É isso que nós estamos vendo nesses últimos dias, né? Então, tem muitos joios que estão infiltrados dentro do povo de Deus. Mas vai chegar um dia em que Deus irá separar essas pessoas, né? No arrebatamento da igreja não irão subir. Os joios não irão subir. E no fim dos tempos, né, no juízo final, Jesus disse que Deus mandará os seus anjos, né, e irá separar todos aqueles que causaram escândalo no reino, no sentido amplo, no sentido geral, os profanos, os incrédulos, os adúlteros, os idólatras, todos aqueles que praticaram a iniquidade, todos aqueles que blasfemaram contra a palavra de Deus, contra Deus, que mudaram os princípios éticos e morais, tornaram tudo relativo. Então, esses irão ser separados, atados, segundo Jesus, e irão ser lançados na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E Jesus está voltando. Ele está no controle de todas as coisas, apesar de existir esses dois reinos, o reino de Satanás, porque a Bíblia diz que o Deus deste século cegou a mente dos incrédulos para que a luz do Evangelho de Cristo não resplandeça. No entanto, existe o reino de Cristo, que eles são transferidos, transportados, quando a mente deles são iluminadas pelo Espírito Santo de Deus, e eles se convertem, se arrependem dos seus pecados, se convertem dos deuses falsos, dos ídolos falsos, e passa a seguir ao Senhor Jesus Cristo, passa a ser um membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Então estamos vivendo nas últimas horas, quando Deus irá separar o trigo que está no meio do joio. Ele conclui dizendo: quem tem ouvido, ouça. Que a nossa vida possa ser uma vida respaldada na palavra de Deus, uma vida compromissada com a palavra, comprometida com a palavra de Deus, que nós possamos nesses últimos dias mais do que nunca pregar o evangelho da salvação, o evangelho da transformação, que um precisa ter um encontro com Deus para que a sua vida seja transformada, né? Porque a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque o Espírito Santo de Deus automaticamente passa a habitar na vida desta pessoa. Quando ele se converte, o Espírito passa a habitar e testificar da salvação que foi realizada, que é o processo do novo nascimento. Ele nasceu de novo, ele tem uma mentalidade nova, a mente dele foi esclarecida, foi iluminada pela palavra de Deus. Então Jesus está voltando e irá separar do seu reino todos aqueles que causam escândalos, mas a igreja será arrebatada para o encontro dele e para sempre irá estar com ele por toda a eternidade.